Eu queria compartilhar um texto com vocês hoje, um texto muito conhecido, um texto que eu sei que você já leu, que você já ouviu. As crianças cantam músicas a respeito dele, que está lá no Sermão do Monte, sermão proferido por Jesus, em Mateus capítulo 7. E aí, se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler dos versículos 24 a 28. Jesus conta uma parábola no meio desse sermão, uma parábola que fala de dois homens, um a quem ele chama sábio e outro a quem ele chama nécio. Os dois fazem a mesma coisa, constroem uma casa, mas eles fazem de formas distintas. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso com você. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 28, nós vamos ler e diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Até o versículo 27. Depois tem só o finalzinho do Sermão do Monte, no versículo 28. Queria chamar a atenção para algumas coisas que esse texto diz. Primeiro, que fala de dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa que a quem o Senhor Jesus chama de prudente, de sábio. Outro que o Senhor Jesus chama de nécio, de insensato. E eles fazem a mesma coisa. Eles constroem uma casa. E é curioso que as casas podem ter sido construídas, inclusive, do mesmo jeito. Elas tinham a mesma quantidade de cômodos, elas tinham banheiros, suítes, banheiras, piscinas, tudo igualzinho. Olhando as casas de fora, num ambiente normal, onde está tudo bem, o sol brilha, não há nenhum tipo de dificuldade, são casas aparentemente seguras. Mas o texto diz que quando vem a tempestade sobre elas, uma casa permanece, mas a outra cai. E com isso eu quero tirar algumas lições para nós. Nesse momento em que a gente está passando por tempestades, por dificuldades, por situações que colocam à prova aquilo que nós construímos. Então eu queria lembrar algumas coisas. Primeiro, que o texto fala que tanto um quanto o outro, a comparação é feita para pessoas que ouvem a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus, de fato, é o que faz a gente começar a pensar em construir uma casa. Porque é na palavra de Deus que a gente sabe e descobre quais são os elementos que essa casa, a nossa vida, na verdade, precisa se estabelecer. É lá na palavra de Deus que a gente descobre quem é Deus, atitudes que ele espera de nós. É nas Escrituras que nós descobrimos o que ele fez por nós. Mas tanto um quanto o outro ouviu a palavra de Deus, ouviu os ensinamentos do Senhor naquele contexto ali do Sermão do Monte. Mas Jesus começa a fazer uma diferença entre eles. Porque ele chama de sábio não aquele que ouve, mas aquele que pratica o que Jesus fala. Aquele as Escrituras falam. E é esse tipo de pessoa que, em meio à tempestade, tem a sua vida firme, bem alicerçada, porque foi uma vida construída sobre a palavra de Deus, sobre a rocha. Não só sobre conhecimentos que faziam parte da sua mente, mas conhecimentos que são colocados em prática. Aquelas pessoas que ouvem e, de fato, e como diz Tiago, praticam, não se enganam. Tiago diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes.
enganando-nos a nós mesmos. Quando nós só ouvimos o que a Bíblia diz, mas não colocamos em prática, isso é um engano. Isso é algo que não vai levar a gente a nada. Então, o meu primeiro desafio para você é que você tem que ouvir a palavra de Deus, sim, mas só ouvir não garante que você vai passar pela tempestade e vai ficar firme. Nós precisamos colocar aquilo que aprendemos em prática. É isso que faz a diferença. É isso que nos coloca em lugar firme. Como eu falei recentemente no texto de Abacuque, é sabendo o que Deus quer e colocando a nossa esperança nele, é que nós somos colocados em lugares seguros. Por isso, querido irmão, a tempestade vai vir para você. A tempestade vai vir para mim. A tempestade está vindo sobre o mundo todo. Mas o que nos vai fazer permanecer firmes ao passar a tempestade é que nós estejamos praticando a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus diz para nós colocarmos sobre ele toda a ansiedade, é isso que vai fazer com que permaneçamos firmes. Quando a palavra de Deus diz que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é crer de fato nisso que nos faz permanecer firmes. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos descansar no Senhor, é colocar isso em prática que faz com que estejamos firmes em meio às tempestades. Nós não sabemos o que virá amanhã, nós não sabemos quando isso vai passar, mas uma coisa nós podemos confiar que o nosso Deus não muda. Tiago também diz que não há sombra de variação. Por isso, nós precisamos crer de fato naquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele. Nós precisamos crer de fato no que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Nós precisamos crer de fato e colocar em prática aquilo que Deus diz que ele fará a nosso favor. Só assim nós podemos permanecer em meio à tempestade. A tempestade vai durar, mas ela vai terminar. E ao final dela, vai fazer ou não. É o fato de praticarmos o que a Escritura nos diz. Eu espero que esse tempo que a gente está passando de tempestade possa ser um tempo em que você coloque à prova a sua fé. Não a sua fé salvífica, não a fé que levou você a ser salvo, mas a fé como conjunto daquilo que você crê, como as coisas que você de fato professa. É isso colocado em prática que vai fazer toda a diferença nesse momento. Eu espero que esse tempo, esse curto tempo de meditação, tenha fortalecer, para que você pudesse alinhar de fato os seus pensamentos em Deus, mas também alinhar a sua prática na palavra. Nós passamos por tempos difíceis, mas nós somos filhos de um Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas. Baixe sua cabeça, nós vamos orar, clamando ao Senhor. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de, através da tecnologia, poder estar conectados com os nossos irmãos. Irmãos que estão até longe de nós, em outros países, mas que nós podemos desfrutar dessa comunhão. E Pai, obrigado pela Tua palavra, porque ela é aquilo que nos alimenta, é aquilo que nos fortalece, é onde está expressa a revelação de quem Tu és e daquilo que nós somos em Ti. E queremos colocá-la em prática, assim como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E mesmo em meio às tempestades que passam e estão passando pelas nossas vidas, nós queremos declarar que nossa vida está construída na rocha firme, que é o Senhor Jesus e as Escrituras. E queremos declarar que confiamos em Ti. Pai, tantos pedidos já foram colocados aqui. E eu quero apresentá-los cada um diante do Senhor. Os pedidos são mais diversos que em meio a essa pandemia preocupam os meus irmãos. E eu quero clamar que o Senhor traga salvação àqueles que não Te conhecem. Pessoas que já estão sendo infectadas por esse vírus, traz cura. Pessoas que estão vivendo outras doenças e que são muito mais suscetíveis a esse vírus, protege, traz cura, Senhor.
Traz a tua mão sobre a vida dos nossos idosos, aquelas pessoas que estão nos grupos de risco, pessoas que estão mais suscetíveis a isso, pessoas que têm sofrido com a questão da falta de trabalho por essa paralisação, pessoas que não sabem como vão pagar suas contas nesse mês, pessoas que precisam da tua provisão. Pai, confiamos que o Senhor é o nosso provedor. E quando nós não temos emprego, o Senhor vai nos dar outros meios para sustentar a nossa casa. Que esses irmãos confiem em Ti nessa hora. Pessoas que estão distantes dos seus queridos, pessoas que estão só, por causa que estão isoladas dentro de casa. Mostra que o Senhor é o consolo, o conforto, que o Senhor está presente. Pai, eu quero Te clamar pelas pessoas que estão trabalhando na área da saúde, estão correndo risco para cuidar de outras vidas. Abençoa essas pessoas, Senhor. Abençoe que elas possam entender o seu chamado na área da saúde, e aquelas que são teus filhos, que entendem, que servem ao Senhor onde estiverem, possam entender isso como um ministério dado pelo Senhor. Pai, nós Te agradecemos por essa oportunidade que nós temos de nos conectar contigo e uns com os outros através da internet. E eu quero Te pedir que esses momentos sejam muito valorizados e que ainda valorizem muito mais os momentos em que estivermos juntos no futuro próximo. Que possamos ansiar pelo dia que estaremos reunidos na igreja, no espaço físico, juntos, para nos abraçar e nos congratular, temos comunhão uns com os outros, podemos estar apertando e segurando fisicamente um ao outro. Mas agora que não podemos fazer isso, cuida de nós e cuida da tua igreja. Obrigado por tudo e Te agradecemos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.